Alô, alô, pessoal. Oi, Mercedes. Acabei de entrar para testar aqui, aguardando a Uiana. Bom dia. A Leila Pereira. O Iana entrou. Vou chamar daqui a pouquinho. Vai aparecer aqui daqui a pouco. Esperar ela entrar para perguntar a vocês como é que tá o som, porque aí você já vê de uma vez de todo mundo. Vamos ver, aguardando aqui um minutinho. Vamos ver se tá, que bom. O Iana, manda de novo, porque não tá aparecendo aqui o pedido, Iana. Acho que apareceu e sumiu. Manda de novo para eu aceitar. Essa hora sempre é a gente sempre fica na dúvida o que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver. Cadê o Iana? Assim. Agora ela enviou. Agora eu vou aceitar aqui. Vamos torcer todos para tudo dar certo. Oi, Silvia, bom dia. Que bom que você está aí. Opa, entramos! Essa hora sempre é uma hora dramática, que tudo pode acontecer. Tudo bom, Iana? Tudo bem, Neide? Que legal. Tudo. Eu tinha entrado, mas aí caí duas vezes. Espero não cair mais, tá? Não, vamos torcer, cruzando os dedos. Ai, que legal que você aceitou, que você está aqui. Queria, queria pedir às pessoas que estão aí, que já estão aí, para dizer para a gente como é que está a imagem e o som de Iana. Para mim tá bom. Queria que vocês dissessem aí para a gente saber, né? Porque às vezes um tá bom, o outro não tá. Eu tô te vendo bem aqui, Neide, tá? Só É, que a imagem, o o som, som o som bem, também tá bom? O som tá também tá ótimo, bom. tá ótimo. Muito bom. Legal. Vou aguardar alguém falar. O povo que está aí vendo a gente. Ah, tá. A Silvia falou que tá bom, a Leila também. Que Já vi bom. a Que ótimo. Leila. Oi, Leila. A Leila é uma querida lá do Rio Grande do Sul. Autora Le- também. Ah, que legal, que legal. Uma super contadora de histórias. Muito Conheci ela bom. aqui em Dubai e a gente se encontrou rapidinho, a gente fez uma troca de livros. Ai, que bom. Você falou em Dubai, tenho que dizer para as pessoas por que que a gente está fazendo. Você já, quer dizer, quem está aí já deve saber por que que a gente está fazendo a live hoje 11 horas, porque a distância, quer dizer, a gente aqui no Brasil para Uiana é que 7 horas, 7 horas, 7 horas. Então, De fuso horário, né? Então aqui é, são de fuso três. horário, não a distância, claro. E aí a gente chegou à conclusão que esse horário era bom para ela e a gente antecipou um ponto, o que importa é isso. E eu estava vendo estava aqui enquanto estava te esperando, estava olhando nas suas postagens, você dizendo que aí está 37 graus, é isso? Isso foi hoje de manhã, eu acordei entre 6h30 e 7 da manhã, né? Estava fazendo 37 graus, mas com uma sensação térmica de 40 e tantos já, né? 41 ou 43, né? E depois Eu, aumentou para 48. nossa, e eu achei interessante, porque a gente aqui a última vez que eu vi estava 22, mas 22 graus para Brasil, Rio de Janeiro, é inverno. Então eu pensei que a gente trocou, né? Que normalmente aqui é esse calor todo e nós invertemos dessa vez, mas estamos aqui, tentando encarar o inverno que está chegando.
Gente, olha só, para quem está aí, que nunca, que não me conhece, que não assistiu ainda as lives que eu tenho feito, desde março, eu tenho feito lives, resolvi fazer lives para falar de personagens literários, né? Porque para quem gosta de literatura, para quem é leitor e gosta de literatura, é um assunto que rende muito porque é a experiência e as preferências de cada um. E aí eu resolvi fazer, né? A Uiana é a nossa 18ª convidada e é muito legal. Quem estiver aí quiser ver quem veio antes. E eu digo para vocês que foi ótimo, porque cada um trouxe uma suas preferências mesmo. São lives que são diferentes uma da outra, que era isso que realmente eu queria. Eu achei que ia ser muito ruim fazer um monte de live falando da mesma coisa e da mesma forma. Mas então é isso. Então é só para apresentar quem está aí que ainda não assistiu e quem vai ver no gravado, né? Porque muita gente vê depois no gravado. E aí eu resolvi, para apresentar o Iana Kell, eu fui lá nas redes sociais dela e vou ler aqui o que estava lá e aí você complementa se você achar que precisa. Lá está assim: mãe de 2 meninas, casada e morando há 16 anos fora do Brasil. Possui especialização em marketing e trabalhou por muitos anos no mundo corporativo em Dubai, onde mora atualmente, na área de gerenciamento de conteúdo digital, né, o trabalho. É amante de literatura, especialmente de livros de crônicas, contos e poesias. E aí, essa é o Iana ou tá faltando alguma coisa aqui? Não, essa sou eu mesma. Esse texto aí, ele resume, né? Eu, como mãe, como já fui profissional na área corporativa, né? E comecei nesse ramo da literatura infantil até quando eu trabalhava antes, né? E eu gosto, assim, falando do texto, né? Eu gosto de contos, né? É o que eu leio bastante. Leio Clarice Lispector, leio outros, né, outros autores nacionais, internacionais. Poesia é o que me nutre assim em leitura. Eu leio bastante, né, tanto poesia para adulto como poesia infantil. E leio romances, né, também, mas não muito como esses gêneros que estão citados aí nesse texto, né? Poesia, conto, né, prosa, né, também leio muito, né, em prosa também. Então, assim, sou mãe, tenho 2 filhas, né, e essa é a minha história, né. Eu acabei virando uma expatriada, já estou quase... Esse aí fala que eu estou há 16 anos, né, esse texto que você viu, que foi um texto que saiu para um blog que eu escrevo, que é um É, blog chamado Diário de uma Expatriada, em que é um blog que reúne várias expatriadas brasileiras e a gente conta as nossas, né, histórias, a gente dá dicas de viagem. E eu acabei entrando nesse blog tem um ano, foi no começo da pandemia, né? Então, e a partir desse blog eu comecei a escrever assim em prosa, certo? uhum. E contar mais do meu dia a dia, do que eu vejo, né, aqui. Vamos falar um pouquinho dele, que eu achei realmente, eu andei entrando lá, achei muito interessante. A Leila falou que faltou dizer que você é uma pessoa de enorme sensibilidade. Isso, Obrigada. não, e isso eu concordo com Leila, porque esse livro é a prova exata disso e a gente vai falar dele. Então, é o seguinte, é que assim, tudo que a gente escreve de alguma forma tem o que a gente vive, né? Então, eu sempre gosto de começar falando vamos falar da Uena leitora, né? Lá atrás, na infância, como é que teve como é que os livros dos personagens entraram na sua vida? Que isso sempre faz diferença depois. Isso, e todo escritor, né? Quem escreve é um leitor antes, é um leitor enquanto escreve, né? É, E não tem como fazer essa distinção, né? No momento você está lendo e depois você escreve, é tudo junto, né? Que eu falo. E respondendo a sua pergunta, eu quando criança, eu lembro assim, eu não tenho muita memória assim do que eu lia, por incrível que pareça. Eu sei que eu lia, eu tinha muitos papéis em volta de mim, eu gostava muito de desenhar, e eu lembrava assim que quando eu queria, na minha cabeça, quando eu crescesse, eu queria trabalhar com papel e caneta, não sabia o quê, certo?
E lembrando assim uma das memórias assim que eu tenho assim mais antigas da minha infância, acho que mais ou menos com a partir dos 6 anos, eu tinha uma vitrola. Não sei se vocês lembram aqui, acho que a maioria vai lembrar. Claro, lógico. Vitrolas infantis, né? E era de cor assim, um bege, amarronzado e tal. E eu tinha aqueles discos coloridos de coleção de contos de fadas. Né? E assim, na minha memória, era Chapeuzinho Vermelho, né? Gatos de Botas, então, contos do Charles Perrault. É o que eu lembro mais ou menos. Então, e a partir dali, eu comecei, né, a ter esse contato com a literatura através desses discos, dessa coleção, né, que eu tinha, porque a minha família não era uma família leitora, né? Eu não tinha muito acesso a livro em casa. Eu lembro que meu pai, ele comprou a enciclopédia da Barça, uma das poucas coisas que eu me lembro, certo? Era daquela época que o vendedor na sua É, casa morava. nossa, gente, está na memória de muita gente. Muita gente, né? Eu morava no norte do Brasil na época, eu cresci em Santarém do Pará. E lá tudo era muito difícil, né? Acho que tinha. Eu lembro que eu ia para uma livraria. Tinha uma livraria no centro da cidade, livraria Cineilândia, e que eu comprava discos, né? Que eu lia letras de música, né? Então eu acho que isso aí também me ajudou bastante. Eu lia muitas letras de música que a gente comprava nos CDs, né? E vinha as letras das músicas atrás. Aham. Então aquilo me fascinava, assim, eu gostava muito de música e leitura, então eu tenho essa lembrança desses discos, dessas coleções de contos, né, de fadas, dos clássicos, né? E eu tinha também, eu gostava de uma personagem que ela era de quadrinho, né? Que é a Luluzinha. Ah, eu sei, adorava. Eu também Isso, adorava, Luluzinha. né? É uma escritora, desenhista americana, né? E a minha mãe, eu lembro que ela pintou no meu quarto a figura da Luluzinha. Então, são as memórias mais remotas que eu tenho, né? Desse Essa contato, fase. né? Dessa fase. Aham. Você falou em Pará. Você você é de onde aqui do Brasil? De que lugar que você é? Eu nasci no interior do Ceará, mas minha família mudou para o Pará quando eu era ainda pequena. Então eu cresci no Pará. Tanto é que aí na contracapa, na quarta capa, eu falo que eu tenho duas naturalidades, É, né? é verdade, verdade. Aqui para quem ainda não viu, no Jardim da Lua, né? É, no Eu, Jardim da Vida. eu não consigo falar que eu sou de um lugar só, porque eu nasci no lugar, mudei para outro, aí depois eu mudei para o lugar onde eu nasci, né? E eu tenho essas influências, né, nordestinas, nortista, né, que são lugares maravilhosos que eu admiro, mas acabei não ficando em nenhum nem outro, né? Mas, Exatamente. mas eu trago comigo a influência de cada local. E isso é interessante. Agora a gente pode começar a falar dos seus livros. Eu não tenho seu primeiro livro, mas fui pesquisar. É o Pepa e Queca, em Quem Viu Rimas por Aí. E Isso, aí eu vi, se você puder mostrar para a gente, cadê? Tá aí com você? é isso aqui. Isso. E aí eu vi que eles são memórias da família, né? Uma coisa familiar mesmo. Pelo que eu entendi aqui, queria que você falasse para a gente como é que surgiu. Então, o Pepe Queca, ele foi o meu primeiro livro que eu publiquei em 2018, pela AME Editorinha, uma editora lá de Belo Horizonte, desculpa. E como que ele surgiu, né? Assim, eu não sei se você sabe, mas quando eu criança, só fazendo parênteses, eu escrevia poesia, né? Eu tinha caderno de poesia, apesar de não lembrar muito que eu lia, eu escrevia muita poesia. Então, guardei os cadernos de poesia e aí esse caderno se perdeu, né? Eu cresci, fiz faculdade, nada relacionado com literatura nem nada. Mas quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, que hoje ela já está com 14 anos, eu comecei a escrever novamente, né? Então, estava com 30 anos de idade. Então, passei muito, né? Foi um hiato muito grande sem escrever.
E aí eu comecei a escrever algumas coisas, guardei. Depois eu tive outra filha, fiquei também um período, uma gravidez e outra sem escrever nada. Comecei a escrever também, guardei umas poesias e tal. Mas eram coisas para mim, eu nunca tive intenção nenhuma de ser escritora, de publicar livro. E quando as minhas filhas foram crescendo, uma estava com 4 e a outra com 9, né? Um certo dia me deu assim um clique. Eu falei, gente, elas estão crescendo e eu tenho que guardar alguma coisa, eu quero guardar alguma coisa, certo? E aí me veio assim, por que eu não volto a escrever? Né? Foi aqueles momentos de mãe, né? Então a maternidade ela me trouxe esse contato com a minha criança interior novamente, né? Uhum. Com aquelas poesias que eu fazia. Então, a partir daquele momento, eu comecei a, sim, meu olhar mudou completamente e eu comecei a focar no dia a dia delas, no que elas viam, no que elas faziam. E um certo dia eu tive uma atividade de escola da minha filha mais nova e uma das atividades era para fazer um texto relacionado com o tema água. Ela tinha 5 anos, né? Mal sabia escrever, estava no comecinho ali. E eu fui ajudar, né? A atividade era a mãe escrever um texto e colocar umas fotos relacionadas com figuras de água. Então, a partir dali, eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, eu fiz um poema. E o poema ficou super bacana. Quando eu terminei, eu falei, gente, ficou tão assim, né? Ficou tão bonitinho assim. Então, foi mais um clique que me deu, um insight, né? E aí eu comecei a desenvolver. E foi um processo criativo, assim, que veio de uma vez. Eu comecei a escrever, menos de um mês, eu já estava assim, com mais de 30 poemas feitos, né? E desses 30, eu selecionei 21 poemas. Né? Mas eu não tinha a intenção de publicar livro. A intenção era, eu fazia os poemas, né, a minha intenção, e ao mesmo tempo eu pedia para minhas filhas desenharem algo relacionado com aquele poema. E aí foi meio que uma brincadeira e tal. E aí, assim, por coincidência, né, coisas do destino, eu conheci uma pessoa, a Patrícia Farias, eu não sei nem se ela está aqui, acho que não, mora aí no Rio de Janeiro. Na época, a Patrícia morava aqui em Dubai. E por coincidência, a minha filha acabou mostrando, né, os poemas que eu estava escrevendo para ela. E ela já tinha trabalhado com edição de livro no passado. Aí ela falou, ah, não, mas eu quero ler, me mostra e tal. E quando eu vi, eu já estava envolvida, ela já tinha me convencido que eu tinha que publicar, que tinha ficado muito bacana. E aí a gente começou a fazer o projeto do livro, né? Fomos atrás de uma ilustradora, que é a Ana Souza, é outra Ana também, né? Por coincidência, Aham, é outra Ana, exato. outra Ana, né? A do segundo livro é a Ana Matsuzaki. Então, aí a Ana Souza, ela adaptou os desenhos do livro, né? Porque aqui eu mostro aqui, tá? Então esses foram os desenhos originais feitos pelas minhas filhas, certo? E a Uhum. partir desses desenhos, a Ana Souza, ela foi fazendo os desenhos, tá? A gente queria um traço mais ou menos próximo. Eu vou até mostrar um aqui, eu acho, por exemplo, aqui, né? Essa aqui que é a Feiona, certo? Que é uma boneca imaginária, certo? Aham, certo. E esse aqui é a Feiona. Opa, eu abri na página errada. E esse aqui é a Feiona desenhado pela Ana. Tá? Não sei se dá para ver. Dá para ver, dá para Tá? ver. E aí, assim, o que é o livro? O livro são 20 poemas, eu falo assim, assim, quando você vai ler, não necessariamente aquele, eu não estou direcionando só para minha filha, né? Foi uma inspiração através do cotidiano delas. Né? Que aí tem o poema de quando a primeira gestação, estava na barriga, aí falo do quarto da menina, eu falo na época que a criança, né, vai tomar banho, tem um poema sobre os avós, sobre a tia que mora longe, sobre a professora, e por aí vai, sobre os animais também. Então foi um projeto bem bacana, né, de fazer. E a partir disso aí eu comecei a me interessar mais por literatura. E na mesma época, uma filha de 4 e outra de 9, eu lia muita literatura estrangeira.
certo? Porque tinha as tarefas de casa, tinha os livros para trazer para casa. Eu, quando viajava para o Brasil, eu trazia muito livro na mala, não podia faltar. E eu comecei a ler. Virei uma leitora, assim, ávida mesmo, assim, lia muito livro e comecei a me interessar. As minhas filhas ganhavam livro, assim, de parentes no Brasil, quem acabava lendo era eu, né? Tanto é que eu ganhei esse livro aqui maravilhoso da Henriqueta Lisboa, o menino poeta, perdão. E estava lendo de outro jeito. E então a partir desse livro aqui, esse livro aqui foi o que me deu um clique também, certo? Ele foi uma influência muito grande para mim. E Legal. acabou que elas não se interessaram e eu me interessei. E aí, Verdade, verdade, foi o contrário. Você falando aí nas suas filhas, eu me lembrei aqui de uma coisa. É porque quem tem filho e tem a questão de preservar a língua, né, o português, eu me lembro que há um tempo atrás eu vi no Instagram, acho que no Instagram, no Facebook, uma pessoa de Boston, não sei se você já por um acaso viu, que resolveu criar uma biblioteca de literatura brasileira por conta dos filhos, porque fica difícil você preservar, né, a língua só se não tiver, porque a literatura, ainda mais a infantil, ajuda muito nisso. E é a Michelle, o nome dela, Michelle de Paula. E aí eu até fiz contato e achei bem legal e tá andando isso. Então aí a gente não pode deixar de falar dessa coisa da vida fora do Brasil com quem tem criança, né? Realmente é uma questão que você tem que resolver. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu fui lá olhar o Diário do Expatriado, né? É maravilhoso quem puder passar lá por conta de textos, isso que a Guiana falou, de textos de pessoas que estão fora do Brasil, mas em um monte de lugar diferente, né? E lá você vê claramente isso, né? Você vê a preocupação das pessoas com a preservação do idioma. E isso nos seus textos também que estão lá, né, você também fala isso. E um texto que está lá, que eu achei maravilhoso, eu não tinha, porque na verdade eu não tinha muito prestado atenção na coisa do expatriado e daquele do imigrante, né? A gente não para pensar. Então, aí eu fui realmente parar para pensar. E um texto que você colocou lá no blog, nesse blog, né, que você falou, é um texto da Clarice Lispector. Você botou Clarice Lispector, escritora expatriada. Eu nunca tinha pensado na Clarice por esse viés. E é verdade, tudo que você escreve lá é verdade. E ela tinha filhos também. Né? Então achei muito interessante e também é a coisa da experiência, né? Você está vivendo isso. Da mesma maneira que você está vivendo isso, você passa, você escreve, você está vivendo isso e traz para a gente que lê essa visão, essa coisa que não tinha. Quer dizer, você fala a palavra, mas você não para pensar, né? Porque para você que não está vivendo, o imigrante, o expatriado, gente, qual é a diferença? É igual para a gente que não está vivendo. Então, eu acho muito legal isso, porque é aquilo que eu falei antes, por trás de tudo que a gente escreve tem a vida da gente. Então, você teve essa vida, né, que você falou, que morou aqui em alguns lugares e foi para fora do Brasil, e isso não tem como não alterar a sua vida e sua escrita. Né? Realmente não tem. Falando desses textos que você coloca lá, como é que você escolhe os textos que você publica nesse blog? Por que eu estou perguntando isso? Porque o que você publica lá tem a ver com a sua vida fora do Brasil. Como é que você escolhe? Alguma coisa aleatória, uma hora acontece alguma coisa? Como é que funciona isso? Eu não sou Caxias assim para escrever muito programadamente, né? Tanto é que o blog, assim, ele deixa, né, a dona do blog, quem dirige o blog, a Maria Isabel, não sei se ela está aqui com a gente, ainda não vi. Mas ela deixa livre, né? Lógico, você não pode fugir do assunto, né, que envolve, né, o ser expatriado, né? O ser expatriado, uma mulher expatriada. Então, eu tento colocar visão.
Mas eu tento colocar o que me inspira. Às vezes eu estou andando, estou fazendo uma caminhada, então aquilo ali já fica na minha cabeça, e aí eu anoto. Aí passa um dia, eu vejo outra coisa, então eu falo que eu faço uma salada de frutas, certo? Salada de palavras, né? Porque eu vou juntando. E aí, quando chega, uma data para entregar os textos, que é cada 15 dias, cada dia 15 do mês. E aí, quando vai chegando mais ou menos uns 3 dias antes, eu escrevo, tá? E tem que ser assim, tem que ser 3, 2 dias antes. Se for muito tempo, eu não sei, porque eu já tentei, não funciona. Cada um tem seus motivos. Eu acho que eu funciono sob pressão. Então, se Pressão, é. tempo, não funciona. Eu já tentei, eu falei, nossa, próximo mês eu vou entregar, vou deixar tudo pronto uma semana antes. Não, né? Então, comigo é assim, acho que porque eu trabalhei no mundo corporativo, então eu tenho isso né, de ter o prazo e tal, então é assim que eu funciono. E o texto da Clarice, assim, eu me inspirei mesmo nessa questão expatriada, porque eu já tinha lido muito. Alguém colocou até ali que ela foi casada com um diplomata, né? Eu não sei agora. É verdade. Ela foi casada com um diplomata, ela tinha filhos, ela morou em vários países, acho que 4 ou 5, não me lembro agora, falava vários idiomas, né? Então, assim, eu fiquei, assim, desde que eu leio Clarice, eu tenho até com o livro dela aqui, para falar nisso, que é o Aprendendo a Viver, que esse livro é maravilhoso, que foi presente da minha sogra quando veio do Brasil. E eu fiquei encantada. Eu já li esse livro, assim, acho que umas 4 vezes. É um livro de contos. Só fazendo um parêntese aqui, tá? Quem quiser ler, tá aqui a dica. Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. A época que ela morou no Nordeste. Tem muito conto dela no Nordeste. Então, voltando à questão do texto, né? Então, foi isso. Os textos que eu escrevo, eles são aleatórios. Eu sigo a minha intuição, né? E aí mas eu tenho a minha própria técnica, né? Eu já sei o que vai introduzir, o que vai estar no meio e no fim. E eu deixo o texto me levar, eu vou escrevendo e vai fluindo, né? E você escreve, é uma delícia ler o que você escreve, porque a gente vai junto. Um outro texto, e eu estou falando isso porque, de repente, quem está aí, né, vai se interessar, porque realmente os textos são interessantes. Você escreveu um texto falando, filhos, mãe, eu sou brasileira, né? Uma pergunta, mãe, eu sou brasileira? E é uma coisa que realmente eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que deve realmente acontecer. Né? Deve acontecer, porque as suas 2 filhas nasceram fora do Brasil? Esqueci de te perguntar isso. Antes de morar aqui em Dubai, eu morei num país aqui próximo que se chama Bahrein. Morei 4 anos lá e já estou 16 anos aqui. Então, são 20 anos fora do Brasil, né? Então, as duas são brasileiras, certo? Porque elas aqui não se ganha passaporte de Dubai, passaporte árabe, e vive a cultura dentro de casa com a gente, né? Elas comem pão de queijo, todas essas iguarias do Brasil elas conhecem porque eu acabo cozinhando, acabo fazendo, né? E é assim que funciona. É meio estranho, né? Você ter essa cultura assim, mas elas são brasileiras. Não, é a forma que tem. E nesse texto você fala que isso que você acabou de dizer, que estrangeiro não ganha cidadania local, né? Então, elas mesmo nascendo aí, não tem essa possibilidade. Não tem. Funciona diferente, né? Como em outros países você tem, no caso dos Estados Unidos, né? Em outros lugares. É verdade. E é uma coisa que a gente não para pensar. A gente, aqui de fora, a gente acha que nasceu lá naquele lugar e dali. Nesse caso aí, não tem essa possibilidade. Agora, você também fez um texto falando de Dubai, falando da humanidade, né? Porque a gente tem uma visão de Dubai, que é uma visão de Dubai. A gente não sabe o dia a dia. E esse texto que você escreveu, você fala dessa coisa da humanidade das pessoas, né? Das pessoas que se encontra, né? E isso é legal para a gente ter uma ideia do lugar tão diferente do nosso.
esse texto foi um texto muito tocante, assim, ele me tocou profundamente, né, antes de eu escrever, porque eu estava assim, faltavam 2 dias para eu entregar o texto para o diário, né, eu falei, gente, o que que eu vou escrever? Aí passava mil e uma coisas na minha cabeça, né, e aí eu falei, eu vou relaxar. Peguei minha filha, falei, vamos para o shopping, né, ela É. estava ela tava em casa e tal, fui para o shopping, ela comprou o que ela tinha que comprar, voltamos de táxi. Quando voltei de táxi, né, eu entrei no táxi e eu vi um rapaz dirigindo o táxi, né, o motorista, né, e aquilo ali me deu um insight na hora. Por quê? Ele era novo, até assim, né, bem apresentado e tal. E eu lembrei de um filme que eu tinha assistido que falava sobre Dubai, sobre essa humanidade, em que o personagem principal era um taxista, que começava com ele, certo? Uhum. E então, a partir daí, veio o texto. Do caminho do shopping para casa, eu já vim formulando o texto na minha cabeça, certo? E aí, pronto, eu já cheguei em casa, já fui escrever pelo menos fazer um rascunho, né? Para depois sentar, porque eu ainda ia chegar em casa, acho que eu tinha que fazer almoço, né? E tal, tem as tarefas de casa. E aí eu fiz, e assim, foi muito gostoso escrever, porque eu relembrei do filme, que é um livro lindo, que eu vou até colocar depois, é City of Life, né? City of Life em inglês, né? Que traduziria a cidade, uma cidade com vida, alguma coisa assim, né? Então eu pensei, isso me trouxe, né? Assim, poxa, todo mundo acha, né? Quem nunca veio a Dubai, acha que aqui só é questão de glamour, de riqueza, né? E É. na verdade não, a cidade, ela é feita por pessoas, né? 90% da população são pessoas de fora, são pessoas expatriadas, né? E o Aham. taxista, ele é um expatriado também. Claro, claro. Aquilo ali foi o insight que eu tive, né? Não, e foi bem legal porque a gente de fora, ali com esse texto, eu tive o outro lado, porque a gente só vê o que aparece ali na mídia, né? Você não vê, não conhece. É assim, você fez um texto mostrando a humanidade do lugar, né? E como você mora e participa, realmente é muito interessante. Então, esses 3 textos eu achei que era importante falar, porque mostra, né? Mostra você, a sua vida, seu dia a dia, né? E à medida que você vai escrevendo sobre o lugar, seria isso. E aí, agora, a gente pode falar do Jardim da Lua. Claro. Uma primeira pergunta, antes da gente começar a falar como é que começou isso. Aliás, eu até vi que a Fran acho que está aí, acho que ela entrou aí. Eu acho que ela entrou. Deixa eu ver só quem entrou aqui. A Paty Coimbra. A Paty Coimbra está na Suíça, brasileira, né? Beleza. Até a Camargo, né? Uma graça também, escritora, já lançou uns 3 livros. Ela fez um livro super bacana falando aqui dos Emirados quando ela veio conhecer. E um beijo para vocês. Tem uma prima lá de Goiânia também, que é o Tudo da Roça. Então, que legal. Até a Camargo, que você está falando, colocou que você precisa conhecer a Michelle, essa que eu te falei de Boston. Porque é um trabalho, se você olhar lá no Instagram, você vai ver, é um trabalho, é de formiguinha. Ela começou e eu fiquei pensando, gente, porque ela estava em Boston, a gente que queria doar o livro, doava aqui para uma pessoa em São Paulo e a pessoa de São Paulo fazia chegar lá. Então você vê como a pessoa realmente quer fazer aquilo, né? Porque era só empecilho que ela tinha, né? Então ela conseguiu, e ela conseguiu uma coisa que eu achei bem interessante. Ela tem como se fossem os embaixadores aqui no Brasil, as pessoas que fazem o link com quem quer doar, né? Isso realmente Muito interessante, adorei. Eu quero conhecer a Michelle. realmente eu me lembrei dela quando eu resolvi colocar isso aqui para você. Então vamos lá. Então a pergunta que eu queria fazer antes de começar a falar realmente como é que você fez o jardim. Você sempre quis fazer ele em português mesmo? Não pensou em fazer bilíngue? Não pensou que era interessante fazer Então, os dois idiomas? eu assim, porque quando o meu processo criativo, assim, eu escolho a língua, certo? O que eu Ah, escrevo
português, eu acho que ele tem que virar na língua que eu criei primeiro, né? Interessante. Porque já me fizeram essa pergunta. Deixa eu só dar um oi para a Celina. Oi, a Celina. A Celina está na Itália, também morou em Dubai. Tem várias expatriadas aqui. É. Então, voltando à questão do livro, né, da língua, já me fizeram essa pergunta, mas por que você não fez em inglês? Porque eu criei em português, certo? Se eu fosse criar ele em inglês, ele iria ser outro projeto, ele com certeza iria ser outra história. Porque tem essa questão da língua, né? Quando eu pensei em português. Eu falei, não, ele vai começar em português. Nem que depois eu consiga alguma editora que faça, né? Que Aham. comercializar o livro em inglês, aí eu traduzo, né? E eu já tenho ele traduzido, né? Inclusive. Aham. Ma- Quem Mas traduz... você, mas você não teve a tentação de fazer ele no mesmo livro, as duas línguas? Não, não teve essa tentação, não? Eu até pensei, Neide, mas aí eu achei que a experiência não fica, eu acho que fica um pouco complicado você colocar dois textos no mesmo livro, certo? É. Assim, de línguas diferentes. Porque, por exemplo, a minha filha que fala inglês, ela vai ler o texto em inglês, mas eu não sei, eu acho assim, a minha opinião pessoal, eu acho que confunde. E eu não gosto de livros bilíngues. Eu acho que fica uma coisa mais didática, sabe? Aham, aham. Meu entendimento, eu posso estar errado, né? Tem outras pessoas que gostam, tudo bem, mas é a minha opinião. E pode ser que eu mude também, pode ser que daqui a uns anos eu faça um livro bilíngue, mas nesse momento, para esse livro, eu pensei ele só em português, né? Porque ainda mais nesse projeto que ele tem muita ilustração, certo? Uhum. Então, se fosse colocar ele bilíngue, iria ficar muito texto, né, espalhado. E eu acho que a experiência não seria a mesma, né, para o leitor de ser só um livro de uma língua só, porque aí, no caso, né, português, a gente quer incentivar português. Então, É. a minha filha não ia querer ler em português, né? As crianças, quando Aí, conseguem além inglês, claro. inglês, né? Então, aí eu tenho que fazer uma versão só em inglês, né? Que é o que eu pretendo. Então, foi por isso que eu decidi fazer só em uma língua mesmo, né? No caso, Não, português. eu achei que ficou perfeito. Não, só tinha essa curiosidade de saber como é que você decidiu isso. Então, a questão de você ter começado a escrever em português, eu acho que é perfeito. Né? Concordo com você que talvez talvez não, viraria realmente outro livro. É, Eu vi a live de lançamento lá com a Fran e com a Ana. Nossa, adorei, porque tirei um monte de dúvida que eu tinha em relação ao que eu achava do livro. Então, lá você contou como é que surgiu. Como tem gente aqui que provavelmente pode não ter estado lá, conta pra gente, porque é fantástica a história do caderno e do desenho. Conta pra até gente o começo de tudo. eu vou dar outro oi aqui. Tem a Melissa da Pomar Livraria, lá de Goiânia, que é uma livraria linda, que só vende livro em português. Se você não conhece, Legal, bom entra saber. no perfil dela, ela assim, uma entusiasta de livro infantil, ela adora, você vê que ela tem um carinho muito grande pela literatura, e é um espaço fantástico. Eu acho que toda livraria deveria ter um pouco da livraria Pomar, né? Pomar Livraria. Beleza, bom E a saber. Vanessa também lá de Abu Dhabi, um beijo, Vanessa, obrigada. Então, a criação, né? Como que começou o Jardim da Lua? Tá aqui. Estou O botando Jardim aqui, da Lua, estou mostrando aqui para os comentários. Aqui em cima as pessoas veem melhor. isso, Fala. né? Então, o Jardim da Lua foi, como você falou, teve a questão do desenho, né? Que eu mostrei na outra live. É, O processo dele foi totalmente diferente do meu primeiro livro, né? Eu estava assim, já fazia um tempo que eu não estava escrevendo. E aí eu falei, gente, agora eu preciso escrever. Eu acho que quem escreve fica fica com uma impaciência, né? Chega um momento que você quer botar para fora. E aí eu estava nessa impaciência. Eu trabalhava o dia inteiro, né? E chegava do trabalho e eu queria alguma coisa para descansar, né? E aí eu comecei a fazer desenhos, né? Pegava desenhos que eu gostava, ilustrações, e copiava. E aí eu tive uma ideia, bom, comprei um caderninho para mim,
e vou fazer assim, eu vou começar a desenhar e escrever ao mesmo tempo, né? Eu tinha feito com as minhas filhas, né? No primeiro É, livro, é. a brincadeira do desenho, faz poesia. Eu falei, agora eu vou fazer eu comigo mesma, né? Eu vou desenhar e vou fazer um poema ou vice-versa, né? E aí fui, escrevi vários, desenhei, pegava ilustradoras que eu gostava, né? E copiava. Não sou ilustradora, não sou desenhista. E aí, quando eu vi, já tinha vários, eu já estava quase acabando o caderno. E aí eu fui revisar. Quando eu fui revisar, eu vi um poema que eu tinha feito. E me deu um estalo, outro estalo de novo. Eu falei, gente, o poema era um haikai, mais ou menos, tinha três versos. E eu reli, eu falei, gente, tem alguma coisa aqui, isso aqui tem, dá para fazer algo com isso. E eu estava numa fase que eu estava desenhando coisas relacionadas a flores, a natureza, né? Demais, assim. Eu ia para a floricultura comprar flores. Toda semana eu estava na floricultura comprando flores. Para colocar em casa mesmo. Comprava meu vasinho, colocava na sala. E aí fui. E tudo assim, ia para o jardim, eu estava assim, totalmente, acho que virou meio que uma obsessão, sabe? Eu tenho já vi que meu processo criativo, ele vira meio que uma obsessão. Na época das minhas filhas, do primeiro livro, eu só via coisa Uhum. relacionada à criança, né? Aham. E esse, não, era tudo flor, 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 flor. Aí, gente, eu tenho que botar para fora, tenho que botar para fora, e foi me dando aquela impaciência, né? E aí, quando eu vi, aí eu me fiz uma pergunta, assim, mas o que que eu quero? Eu falei, gente, eu gosto de flores e eu gosto de lua porque a lua tem relação comigo, né? Com o Haikai, que depois eu falo um pouquinho, poema de Haikai. Uhum. E aí eu me fiz a pergunta, como que eu posso fazer um texto em que eu coloque no mesmo texto essa imagem, esse símbolo poético que é a lua, e Uhum. esse símbolo poético também que é a flor, né? Que tanto se fala, que tanto se escreve, tanto um quanto o outro. E aí me veio um estalo também que eu comecei a escrever. E eu estava com o meu iPhone, eu não estava com caderno. Uhum. E só um parêntese, o meu primeiro livro eu escrevi a 90% no iPhone, porque na época eu trabalhava, né? Mãe, Uhum. trabalhando o dia inteiro, e eu escrevia onde dava. E nesse dia também era um dia que eu estava de folga do meu trabalho, eu estava em casa. E aí, vendo coisa no celular, eu falei, peraí, pensei naquela pergunta e comecei a desenvolver. E quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a escrever em verso, né? Era um poema. Minha cabeça estava pensando ali poema, porque até então só escrevia poemas, só escrevia em verso. Quando eu vi, eu já estava com um texto, já tinha mudado de poema sem saber para prosa, né? Gente, E aí virou uma prosa poética, né? é Um verdade, verdade. poético. E aí foi. Então, eu acho que tem, lógico, tem coisa que eu fiz consciente, né? Tem coisa que está no meu inconsciente, né? A questão da mudança, que fala no livro, né? Então, e foi tudo juntando. Então, ele foi um texto que veio no susto, né? Foi um sopro, assim, que veio para mim. E aí, quando eu vi, mais ou menos umas 2 horas que eu fiquei ali escrevendo, edita, escreve, edita, já estava feito, esqueci, deixei, li algumas vezes, depois reeditei, e passou um ano, né? Passou um ano, e aí eu fui ver algumas coisas que eu tinha escrito, era época de pandemia, e eu falei, gente, por que eu não começo a mandar, né, os meus textos que eu tenho para alguma editora? Se ninguém aceitar, eu já tenho a resposta, que é não, né? Então, Claro, não custa nada tentar. E é. aí, sim, mandei para várias editoras, várias, como era pandemia, a maioria não, a gente não está recebendo, porque, né, a gente está parando todos os originais, recebimentos. E aí, 2 editoras responderam. E quando eu vi que a Fran respondeu, né? Nossa, eu fiquei super feliz, porque apesar de não conhecê-la pessoalmente, foi um tiro no escuro que eu dei, né? E
E eu vi, assim, pelo website, pelo jeito que ela respondeu, me passou uma coisa muito boa, sabe? Então, me deu aquele insight e a Fran, da editora Tigrito, né? Foi esse anjo que apareceu na minha vida. E aí, pronto, a gente começou a conversa. Aí depois ela apresentou as opções de ilustradoras, né, para fazer. A princípio, ela tinha sugerido a Ana Matsuzaki. Uhum. E eu fiquei na dúvida, por incrível que pareça. Não acredito. Dúvida. Eu fiquei na dúvida, porque assim, eu não tinha essa noção desse mundo da ilustração, né? Na minha cabeça, assim, eu já tinha lido tanto livro infantil, mas eu É. não conhecia o trabalho da Ana. Então, eu falo que no começo ele me espantou. Eu tive assim, sabe? E era aquela coisa muito moderna, assim, muito contemporânea, né? Aham. Mas, ao mesmo tempo, eu refleti sobre isso, né? Assim, poxa, mas talvez seja isso que eu preciso agora com esse texto, né? Para não ficar uma coisa muito simples, flor, lua, né? É. Então, assim, eu acho que foi o casamento perfeito, né? Graças a Fran, da editora Tigrito. Não sei se ela está aí, Fran. Ela Obrigada. tinha entrado aí. Não, e também, agora, a Fran é craque nisso, né? Porque, assim, o que eu acho que é interessante na Tigrito é porque, como tem ela como ilustradora, ela sabe os lados, ela sabe, porque se você parar para pensar, ela pega o texto, reunir quem escreve com quem ilustra, ela tem que realmente indicar alguém que tem a ver com o texto e fazer bem esse meio de campo. E nisso ela é craque. Você vê os livros que têm saído pela Tigrito, como é que tem esse casamento. Até a Mercedes Fernandes tinha perguntado como é que era esse processo e se houve o casamento. Realmente, quem conhece, quem já olhou o livro, né, quem conhece o livro, quem já leu, sabe que foi perfeito, né? Foi. E lá no lançamento isso ficou muito claro, né? Que Fran mandou para a pessoa que tinha tudo a ver com o texto, né? Isso, é. Não, E a Fran isso foi é uma sorte muito grande quando acontece esse casamento, quando acontece isso e você agora olhando vê que você tinha que ter feito por esse caminho, não o caminho tradicional, a ilustração tradicional. isso, exatamente. E a Ana Matsuzaki, né? Ela, assim, eu acho que foi de uma sensibilidade, né? Eu falo que é de uma tradução, né? Maravilhosa, porque eu acho que quem ilustrador traduz o que o autor escreveu. Ele é um co-autor também, né? Então, ela foi assim, fantástica. Tanto é que da primeira vez que ela mandou o esboço para a gente revisar, não tinha muito o que revisar, assim, do que falar, porque o livro estava praticamente pronto, né? E tudo assim perfeito. Eu e a França, a gente foi muito feliz com o trabalho da Ana. E a Ana Matsuzaki é sensacional, né? Ela é maravilhosa. E hoje eu sou super fã, né? Lógico, do trabalho dela. Claro. Não, e teve essa grande novidade do livro ter sido selecionado para a Bienal da Ilustração lá, né, que vai ter em outubro. E, quer dizer, se você tinha alguma dúvida se seu texto tinha a ver com a ilustração, é porque, assim, o prêmio é uma coisa que, bom, você pode ver sem prêmio, mas eu fico pensando que às vezes é para te mostrar que aquilo ali tá legal, que o outro que não conheceu o processo, que não fez parte daquilo, está te dizendo, ó, isso aqui tá legal, combinou. Porque é a prova de que realmente, né? Você vê que foi ela foi selecionada, o livro foi selecionado com a ilustração, né? É, Então mais uma vez, Fran acertou aí na ilustradora certa, porque faz livro que não combina o texto com a ilustração, que a ilustração não complementa, que não combina, realmente já é uma coisa, já tem um problema aí. Antes de, né, vai existir, mas ele vai existir tipo, pela metade. Então, tem esse lado. Agora, realmente, falar que a Lua queria ser uma flor é lindo demais, né? É uma ideia maravilhosa. Né? Eu foi, acho que foi essa minha. aí eu me lembro daquele seu desenho que você mostrou lá
lá na live de lançamento, como é que um desenho pode levar para um texto dessa qualidade, né? Quer É, dizer, um desenho. foi só um desenho, que foi o desenho que a Ana até falou que ela fez, foi mais ou menos esse aqui, né? Uhum. Porque eu não tô. Eu posso pegar aqui o desenho, dá tempo ainda? A gente já tem. Ah, eu queria que você pegasse, porque, gente, é Eu pego. impressionante. Um Você minuto, pega? gente. Não, Tá aqui. tudo bem. Ó, não é Ana, enquanto a Iana pega, eu vou mostrando para vocês aqui a maravilha que é esse livro. Vou mostrando algumas ilustrações. Nossa, ela já até voltou, e eu nem consegui mostrar nada ainda. Ó. Olha que lindo, gente. Nossa. Olha a lua aqui. Mostra aí o desenho que você fez, que realmente. Então, Aí, esse ó, desenho. eu vou tirar os comentários só um minutinho para poder as pessoas olharem bem. Olha só, o ponto de partida foi esse. O Foi isso, ponto foi o de ponto de partida desse deu esse aqui, deu esse livro. Olha que lindo isso. E Muito bom, muito ela bom. fala que, assim, ela quis, né, mais ou menos com essa aqui, tá? Aham, Porque o interessante do livro é porque ela fez a lua em várias fases, né? Não foi só aquela isso, lua cheia, não foi só a lua isso, crescente. isso. Então, o trabalho dela foi sensacional e até nessa, Olha, né, nós estamos mostrando junto porque é muito lindo isso. Você abre o livro, você já tem uma ideia. Muito aqui bom. são todas as fases da lua, né? Num estilo mais, né, contemporâneo, digamos, né? Que é o estilo da Ana. E aqui, e eu tinha, vou até ler aqui o que eu escrevi, né? Você que já leu o livro, tem outras pessoas que já leram aí. Aham. E o que eu escrevi, uma lua querendo ser flor, uma lua clareando no jardim, uma lua flor, uma flor lua, uma lua em cor. Então isso aqui foi assim, eu falo que são solturas, né? Assim, isso aqui eu coloquei para eu escrever, né? Para eu colocar para fora. Então você vê que todo o caderno ele tem todo, ele tá todo floreado, certo? Aham. Tudo relacionado com flores, tá vendo? Então, esse aqui foi o meu processo criativo, né? Para poder chegar, mas olha quantos eu desenhei, Isso. certo? Cada desenho desse, aqui é um vasinho com flor, certo? Então, aqui, ó, todos esses rabiscos, assim, eu fui fazendo. Então, eu olhava na internet. Agora, essa aqui não, essa foi uma. Eu não olhei, isso aqui foi da minha cabeça mesmo, assim. Ou da E lua, né? foi, e que foi realmente o ponto de partida. Achei muito legal a sua dedicatória, que é a todos os jardins por onde passamos. Achei muito Uhum. linda a ilustração e realmente, né? Porque às vezes você passa por um monte de jardim e nem para, nem presta atenção. Nem presta Passou, atenção. nem presta E atenção. é um momento assim de você estar presente, né? Eu acho que a questão da presença, que tanto se fala hoje em dia, né? Você está presente, né? O aqui, o agora. É verdade, é verdade. Deixa eu olhar aqui a pergunta. Aqui, a Mercedes tinha perguntado se houve um casamento na ilustração e o texto, você já respondeu. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, ao invés de colocar nos comentários, aperta essa interrogação que tem embaixo, porque aí fica mais fácil para ver. Porque os meus comentários, às vezes, ele empaca aqui, eu não consigo andar com ele, mas eu Também não estou vi. vendo, assim, eu sei que tem algumas pessoas aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Alguém fez uma Eu não vi pergunta, nenhuma outra pergunta aí. a Regina, minha cunhada, lá de Santarém do Pará, está aqui também. Nossa, nossa, que. Então, o Brasil inteiro, Neide. Essa é uma live internacional e o Brasil tá presente aí. A Elielda também, que é escritora também, já lançou um livro super bacana, tá aqui. Beijo, Elielda. Nossa, muita gente bacana. As pessoas que eu não conheço, prazer, um beijão para todos, todas.
Legal, muito bom. Muito bom. E o que é legal de live é que reúne as pessoas do seu lado e do daqui, né? Então, aqui, por exemplo, Pomar Livraria, eu já anotei aqui para ir lá olhar. Então, a live, assim, no começo eu fiquei pensando, meu Deus, fazer live. O ano passado as pessoas me convidaram e fiquei pensando. Mas hoje, atualmente, o que eu cheguei à conclusão é que eu conheci tanta gente interessante, tanta informação interessante por conta de live que não dá para você fazer de conta que não existe. Você tem que fazer realmente. Qual era a outra oportunidade que a gente teria de reunir tanta gente do Brasil e daí? Exatamente. E a gente se conhecer, né? Porque olha só fazendo um parêntese aqui, eu recebi o livro da Olha ele, olha ele aí. aqui comigo. E só para dizer assim que é um livro maravilhoso, ilustração da Fran, que é Fran, com nossa certeza. editora lá da Tigrito. E foi um livro que me tocou muito, porque eu era uma criança muito tímida, né? E esse livro, né, o tema central é a timidez, né? Então, Com certeza. para quem quiser ler, super indico. Já está aqui com a gente, né? Já vou passar para algumas crianças, né, lerem, né, para filho de amigos aqui. E parabéns também. Então, assim, é muito bacana eu ter recebido o seu livro. Eu pedi para a Tigrito me mandar alguns livros aqui no ano passado. E aí veio o seu livro junto, né? Então, muito bom. Parabéns também. Legal, muito bom. Eu tenho aqui eu fico brincando que eu tenho uma filial da Tigrita aqui comigo, porque cada livro que sai, que eu assisto o lançamento, não tem como. A gente, aqui nessa live que começou em março, já teve várias pessoas do Tigrito. Por conta disso, de eu ver a live. Quando eu vi a live com você, eu não tinha visto o livro, eu imaginava como devia ser. Mas eu pensei, gente, deve ser muito interessante. Quer dizer, eu fico pensando também por conta a vida da pessoa para chegar aquilo ali, né? Porque é isso que eu acho que esses bastidores é que é legal, porque a pessoa lê o livro, mas não tem noção do que aconteceu no entorno para chegar aquilo ali. E aí eu vi que tinha muita coisa. E cada pessoa, o bom para mim dessas lives é que cada pessoa que vem, eu descubro muita coisa que de outra forma talvez eu não descobrisse. Essa coisa do expatriado, do blog lá, eu queria ter visto, mas para prestar atenção mais, eu acho que foi uma grande oportunidade de parar para pensar, né? De parar para pensar no assunto. Então, eu acho que as lives ajudam nisso. Porque, na verdade, é o quê? Um bate-papo. Enfim, porque na medida que a pessoa escreve ali, é um bate-papo, né? A gente consegue responder e falar do que as pessoas estão assistindo. Então, eu acho fantástico. E talvez, qual seria, no meu caso, do meu livro, chegou aí, né? Do mesmo jeito que os outros meus livros eu mandei para a Michelle, né, lá da Biblioteca de Boston. Porque, assim, eu fiquei. Foi ali, quando eu vi essa coisa da Biblioteca da Michelle, foi ali que eu parei para pensar nessa coisa de quem tem filho. Quem tem filho fora, que mora fora do país, como é que faz com o idioma? E a preocupação dela de fazer o português estar lá, eu achei realmente muito, 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 muito interessante. Legal. Eu já vou conhecer, já vou entrar em contato com a Michelle, então já vai ser um contato, né? Não é? É muito bom, porque assim, uma coisa que a pessoa faz liga ao que a outra faz. Eu realmente, quando comecei a ir lá nas suas redes sociais, a primeira coisa que eu me lembrei foi da Michelle, porque agora ela já tem um monte, tem uma biblioteca, ela era itinerante, é um trabalho, aquele trabalho que você vê a pessoa por conta do filho, de ver que as outras crianças também tinham realmente as mesmas necessidades. Então, as lives têm essa vantagem, né? Tem essa coisa de. E as pessoas que vêm do seu lado, convidado por você, e as pessoas que já assistem aqui no Arte de Guardar Histórias, também conhecem um outro lado do livro, que se tivesse só o livro, né, não ia, tem uma coisa além, eu acho, quando a gente conhece os bastidores. Conhece a pessoa e conhece os bastidores. Eu acho que
que é bem, 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 bem interessante. É É, sensacional. não é? Sensacional. Agora, uma curiosidade que eu tive, o seu livro, o seu primeiro livro, o seu nome está lá, o Iana Guiar. Você tem dois nomes? Isso. Você, tá, Eu você tenho, resolveu usar outro nome? Como assim? eu resolvi, porque esse Kel, ele tem uma história, certo? Eu usei o Yanaguiá e na época eu até pensei, vou colocar o Kel, mas o Kel eu nunca tive, digamos assim, eu nunca usei ele para nada, então nunca me Ah, senti Yana Kel, certo? Então ele é como se fosse um segundo nome. Mas aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu falei, gente, no segundo livro, por pressão também do meu marido, que ele acha o nome lindo, gente, você já está, né? Eu estou com 45 anos, né? Publicando o segundo livro e tal, e ele, você não vai usar esse Kel para nada na sua vida, né? Ele é um nome tão bonito, um nome tão artístico, né? Aí eu falei, pensei e tal, refleti, eu falei, bom, agora no segundo livro eu vou colocar ele e daqui por diante, né, aparecendo outros livros, eu vou, né, usar o meu livro, o meu nome, Kel, e aí ficou. E hoje eu já me acostumei. não, e você sabe por que me chamou a atenção, que eu vi lá que você tinha usado o outro sobrenome? É porque, assim, tem nomes que já ajudam fora do Brasil. O seu nome é um. Se você não te conhecesse, esse nome você pode publicar. Se você publicar um livro em inglês, está resolvido aqui. Né? E Isso, você tem essa facilidade. Então, porque assim, eu sei disso porque o meu nome tem C cedilha. C cedilha é uma encrenca. Não? C cedilha é uma encrenca. Então, é legal você usar, né, usar o nome, que já é um nome, é uma marca, na verdade. Ficou uma marca. Eu achei realmente bem, bem interessante. Eu sempre faço um exercício comigo mesma quando eu convido as pessoas e vou falar dos livros dela. É de escolher alguma ilustração. Mas eu queria dizer para a Ana, a ilustradora, que aqui é impossível. É muito lindo esse livro, é muito lindo. Você vai vendo uma ilustração, você gosta dessa, daqui a pouco você procura outra, você gosta da outra. É muito lindo. é É um, difícil. é um Escolher. trabalho, não é muito. E é um trabalho redondo, né? A gente tem essa sensação de quando lê e quando vê, né? Como é que. E aí que a gente vê como o trabalho é casado, né? De texto e ilustração faz a diferença, faz realmente a diferença. Faz toda a diferença, né? E eu, assim, depois que eu escrevi e tal, comecei a conversa com a Tigrito, com a Fran, eu falei, gente, mas como que vai ser essa ilustração? Porque lua e flor, né, misturado, não vai ficar uma coisa meio estranha, né? O universo mais escuro, o jardim mais colorido, vai ser uma bagunça. Aí eu comecei, gente, esse livro tá estranho, né? Mas aí a Fran, não, assim, vamos procurar, tem as ilustradoras que tem um traço mais que, né, que desenham bem tanto a noite como, né, a natureza. Aí ela também me contou que a Ana Matsuzaki, ela tem essa ligação questões do universo, né? Ela assiste documentários, acho que até ela contou naquela live que a gente fez de lançamento, que ela assiste muito documentários ligados ao espaço, ao universo, e ela também é ligada a essa questão da natureza, né? É verdade, é sim, verdade. E tal. Então, assim, foi realmente uma parceria, né, que eu acho que já estava escrita, né, para acontecer. Eu aqui, Isso, ela lá em isso. Curitiba, né, a gente não se conhece, e aí no meio da pandemia alguma coisa aconteceu e nos colocou, né, em sintonia. Exato, exatamente. É porque tinha que realmente ser. Agora, alguém perguntou qual é o contato da Michelle. O contato da Michelle no Instagram, se você colocar Biblioteca Lib, ou então botar Michelle de Paula, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois colocar, quando salvar a live, eu vou colocar o contato dela lá. Para quem quiser, até para você mesmo. Vou botar lá.
Vou botar o arroba dela lá. Uma outra coisa que eu tinha até anotado aqui para lembrar de te perguntar é que em algum lugar você falou que tem uma hora do conto em Dubai. O que que é a hora do conto em Dubai? A Hora do Conto é É um um clube, clube de incentivo à leitura? Como é que é? é um clube de incentivo à leitura, né? Ah, Eu cheguei aqui em Dubai, eu conheci a organizadora do clube, a Magali, e eu ah, levava minhas filhas às quintas-feiras. Ela fazia encontros, né? Então, contava histórias para as legal, crianças, legal. né? E a Magali foi uma professora no Brasil e ela fazia esse trabalho voluntário aqui. Então, foi uma das formas, né, que eu encontrei de colocar as minhas filhas em contato, né, com a língua, com a nossa cultura. E eu levava minhas filhas, levei durante 5 anos, né? A Hora do Conto não funciona mais aqui em Dubai, porque ela acabou mudando para Abu Dhabi, que é outro emirado aqui próximo, mas ela ainda continua fazendo encontros, né, com essa pandemia online, certo? Então foi uma experiência fantástica que assim gerou muitos frutos, não só para minhas filhas, mas para outras crianças de expatriados, né, aqui em Dubai. E tem algum evento nas escolas dela que contemple alguma atividade com a língua portuguesa? Naturalmente não, né? Não, não. Infelizmente não tem. Assim, tem para outras línguas, né? Mas como não tem número suficiente de alunos falantes de português, a escola não faz. Teria que ter um É, mínimo. Um mínimo. Eu até tentei com a escola e tal, mas não deu. Então, elas acabam aprendendo mesmo português em casa, né? O meu marido é brasileiro também. E por incentivo meu e dele, a gente fala, a gente assiste filme, a gente lê, né? Eu leio bastante com elas. E a gente tem ido anualmente ao Brasil, né? Então, assim, a vivência delas é vivência de férias. E mais contato com os avós, com os familiares que a gente acaba fazendo por Skype. Não é a mesma coisa, mas é assim que é. funciona com quem é filho de expatriado, né? Não, com certeza. Mas eu acho que às vezes também o fato de vocês terem que prestar mais atenção a isso, talvez vocês usem um tempo com qualidade e aí elas consigam, porque quando você está no país, a coisa meio que rola, né? Acontece, ponto. Aí não, aí você tem que prestar atenção nisso para fazer com que, né, com que elas tenham porque realmente é uma experiência, né? É uma experiência diferente e vocês têm que se adaptar, não tem outra forma. De outra forma. Mas, mas é legal. Mas eu achei muito legal essa coisa da gente falar, poder falar de você, da sua vida, porque isso tem a ver com o que você escreve muito, né? Isso. E, e isso pra gente também, que está aqui achando. Porque a gente não para pensar, né? A gente só para pensar quando tem alguma coisa que você olha aquilo ali, o que é isso? Então, eu acho que tinha mesmo que fazer essa live com você, porque é muita Não, informação interessante, além, claro, do jardim. Que teve uma época, antes de eu comprar o livro, que eu cismava que era o jardim na Lua, mas é da Lua, né? É o jardim da Lua. Gente, vocês não têm noção do que é isso, do que está aqui dentro aqui das ilustrações e do texto. Então, sou aqui a garota propaganda do Jardim obrigada, da Lua. obrigada, obrigada, obrigada. Deve estar à venda na editora, né? No link da Tigrito. Imagino que sim, como todos os livros da Tigrito, está lá né? Na editora. Gente, adorei. Tem mais alguma coisa? Só para acrescentar, a Pomar, a livraria lá em Goiânia, começou a vender o livro também, tá? A pessoa até falou que tinha chegado. A pessoa da Pomar Livraria apareceu aí num lugar dizendo que tinha recebido. E Então, em Petrópolis, a Biblioteca Amarela também. era maravilhosa a Biblioteca Maravilhosa, Amarela. né? Aí a Capomar está dizendo que quem quiser, ela manda, né? Então você tem existe várias possibilidades. Tem as livrarias aqui do Rio, né? Quem é aqui do Rio, atravessa, tem várias livrarias. Eu acho E que já deve estar disponível, não sei ainda. Tem que falar com a Fran para ver se está na Blux e na Travessa, tá? normalmente a Blux, aliás,
A travessa eu tenho certeza que tá, porque abriu uma travessa aqui em Niterói e eu fui lá e estava. Então eu posso garantir que estava. Então, na travessa tá, e na travessa aqui de Niterói, com certeza. E aqui em Então, Dubai, eu também só acrescentando, aqui em Dubai eu tenho alguns exemplares, né? E eu até mandei daqui, eu mandei para algumas amigas nos Estados Unidos e na Itália também, que se interessaram. legal, muito bom. É um caminho, né? Um outro caminho, já que você mora fora, além da coisa aqui do Brasil, você tem esse outro caminho, né? E também o contato com as expatriadas, né? Com as outras pessoas que vocês. Porque, assim, o legal disso é que vocês, por conta de uma situação, se reúnem para falar da mesma situação. Né? E lá lá o blog é exatamente isso, fala dessa experiência de vocês e dessa experiência de vocês que a gente adorei saber os detalhes, porque a gente enxerga, de repente, você enxerga o assunto, o tema de uma outra forma, né? Aqui tem alguém dizendo que recebeu o dela lá na Itália, é a Celina Mar. Celina Mar. Ela disse, tá provado que já chegou lá, tá circulando. Tem alguma coisa que você queira dizer do Jardim da Lua, de alguma coisa que a gente deixou de falar? O Jardim da Lua é assim, foi essa surpresa, né? Que esse encontro, esse casamento entre Tigrito, eu e Ana Matsuzaki. Exatamente. Foi fantástico, assim, e foi muito interessante porque foi a primeira prosa que eu escrevi. Eu só escrevia poesia, né? Como eu já falei. Então foi uma inspiração. Eu não acredito que é só inspiração quando a gente escreve, né? Mas ele veio no susto, porque já estava tudo ali dentro de mim, né? Eu estava naquele processo que eu tinha que colocar para fora, eu estava desenhando. Uhum. Então, porque tinha que ser mesmo, né? É verdade, é verdade. Isso aí, isso está mais que provado, né? Porque. Para quem não sabe, você tinha citado, né, sobre a feira que ele vai participar. Para quem não sabe, a feira, a Ana Matsuzaki, a ilustradora, ela submeteu 2 trabalhos dela para a feira. É uma feira da Bratislava, na Eslováquia, agora em outubro de 2021. Não é a feira, é uma Bienal, perdão. Bienal. Bienal de Ilustração de Bratislava. E é uma super, né, renomada. Nossa, uma super feira. Feira. E a Ana Matsuzaki submeteu 2 trabalhos dela, né? E o Jardim da Lua, né, foi contemplado em participar, junto com outros 14 ilustradores, né? Selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, é mais recente, né? Que esse casamento, né, trouxe, né, para mim, para a Fran, para Ana Matsuzaki, né, para o projeto em si. Então, era um projeto que realmente estava só esperando acontecer, né, a sair para o mundo, né? Com certeza, com certeza. Que bom. Uiana, seu nome Uiana, não tem ninguém confundindo você chamando você só de Ana, não? Todo mundo chama seu nome certo? Não, ninguém, a maioria não chama, você chamou perfeitamente. Eu não troquei. Falei, gente, só falta chamar a Uiana de Ana, porque a Ana é mais comum, né? A Ana é mais comum. E tem gente que não consegue, aí tem várias variações. Viana, né, pelo W, que também. É verdade, é verdade. Viana, Ioana, Viana, né, Vivi, tem gente que chama de Iwi, então tem várias, né, tem várias versões. Eu acertei, ainda bem que eu acertei. Tá legal. Então, gente, muito, muito obrigada. Eu vou colocar o contato que eu prometi lá o contato da Michelle lá, quando salvar a live. Quero agradecer muito a gente ter conseguido fazer esse horário e você ter aceitado, porque a gente tem que arranjar um tempo para falar de alguma coisa que a gente gosta. E quem está aqui, todo mundo que está aqui gosta de literatura e é sempre muito interessante a gente conseguir fazer isso, se juntar para falar de literatura. Né? Porque realmente é muito bom. Então é isso, eu quero te agradecer demais você ter. Eu que agradeço, né?
Isso para mim é assim, é uma honra. Imagina eu aqui que estou sozinha aqui, do outro lado do mundo, do outro lado, não, no meio do mundo, né? Do É, país, no meio. né? Olha o mapa, a gente está no meio. Estou aqui no meio do mundo. Eu não tenho essa exposição toda para, né, falar de literatura, né? Com quem? Então, essa pandemia, uma coisa boa que trouxe foi isso. Imagina, É, se tivesse a live, como que a gente ia estar conversando, né? É uma pena é. que está acabando. Por mim, eu ficava assim mais uma hora aqui, É né? verdade. Não, porque não, e literatura é uma coisa que vai, né? Que segue. E Você segue. pergunta uma coisa, você diz outra, daquilo surge uma outra coisa. E tem sido, para mim, tem sido ótimo. Estou finalizando agora em junho na primeira semana de julho essas lives, né? Porque eu não ia, eu pensei em fazer poucas lives, não pensei em fazer tantas, mas realmente as pessoas interessantes aceitaram, né? As pessoas que eu achava que era legal aceitaram, então eu fui fazendo. E aí a gente vai ter mais uma que também, aliás, quero avisar, também vai ser com o autor da Tigrito, porque isso que eu falei, né? Por quê? Porque eu assisto os lançamentos e aquilo que a pessoa fala do livro, aquilo, eu falei, gente, precisamos continuar conversando sobre isso. É, vai ser o Tiago, aquele livro Tá, dele, legal. tem um livro dele que maravilhoso, aquele do Do Quintal. quintal, Esse, né? esse aqui do Quintal, vai ser ele. Eu Quintal. achei fantástica essa ideia dele. Esse livro ele tem um tema muito, muito, muito interessante. Então, vai ser isso. Então, aí Legal. vai ter mais essa do Tiago e vai no 1º de julho, que vai ser a última, para fechar essa série de lives, vamos encerrar com a Bia Bedran, que é uma maravilhosa autora, cantora, artista, né? Então, ela vai estar aqui com a gente, ela que vai ser legal, vai ser o encerramento desse encontro com tanta gente interessante e que falou tanta coisa interessante. Daí é bom que fica gravado e a gente pode depois ir lá olhar, né? Quem não assistiu. Porque às vezes acaba lá e a pessoa diz, eu não tive tempo. Então você tem a possibilidade de Sim, pedir para a pessoa assistir. é, com Então certeza. é isso. Eu quero só agradecer muito. Achei que foi muito melhor do que eu imaginava que fosse, porque você nunca sabe se você vai perguntar coisas que é Não, relevante para a pessoa responder. e olha só, a gente tem que fazer outro lado, porque eu separei outros livros aqui que eu achava que eu ia falar, tá vendo? Tem aqui, ó. Gente, não, então já estamos combinados. Com a próxima série de lives, vamos falar desses livros. Agora, eu entrei por aqueles assuntos do expatriado, tudo porque do mesmo jeito que eu me interessei, eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, né, Com sabe? certeza foi ótimo, eu adorei, né? Mas é assim, a gente é tanta coisa na literatura, você quer falar tanta coisa, eu deixei tudo separado. Bom, se eu falar, eu mostro o livro. É verdade. Não, mas isso não tem o menor problema, que com certeza eu vou daqui a pouco ter abstinência de live, porque eu fiz tantas desde março seguidinha, que daqui a pouco, mais para frente, com certeza eu vou descobrir outro tema. Porque para mim, eu acho que para fazer, eu tenho que descobrir um tema que as pessoas se sintam à vontade falando. Acho que Sim, fazer live por fazer, com qualquer tema, acho besteira. é, Então, vai que gostoso. Vai que surge algum outro tema, como os personagens literários. Os personagens Sim, literários foi ótimo, trouxe pessoas a super gente faz parte interessantes. 2, né? A gente Parte pode. 2. Ah, é verdade. Não, uma boa ideia. Acho que eu vou fazer parte 2 e reconvidar as pessoas que vieram na parte 1 para elas atualizarem o que elas passaram a fazer É, depois da live. Uma boa ideia. Gostei da pronto, ideia. essa é uma ideia, parte Não 2. é? Vai ser realmente legal. Ó, Iana, muito, muito, muito obrigada e até a próxima, né? A próxima. Já estamos combinando. Até a próxima para você falar desses livros que você separou aí. Eu não deixei você falar, fiquei perguntando outras coisas. Imagina, que foi só para ter o que falar, né? Mas eu agradeço a presença de todo mundo aí, foi super bacana, amei e até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que apareceu aí, que veio falar com a gente sobre literatura. E obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Beijos.